Graça e paz, amados e amadas, estamos agora em Levítico 20 e aqui nós vamos ver os castigos, as penas para diversos crimes, para diversos pecados. E é interessante que nesse capítulo inteiro ele vai reforçar a inabalável obediência a Deus, como indicação de uma vida santa e uma vida separada ao Senhor. Então, apresenta uma semelhança essencial com Levítico 18. Entretanto, enquanto lá em Levítico 18 não faz referência imediata à punição, aqui em Levítico 20 nós vamos ver a punição. E uma dessas punições que nós vamos ver grandemente aqui em Levítico 20 é a morte, é a pena de morte. Então, olha que interessante, desde que nós começamos a ver Levítico, lá em Levítico 1, nós vimos o quê? Sacrifícios, né? Ofertas e sacrifícios. Nós vimos o sacrifício de holocausto, que era pelos pecados, nós vimos sacrifícios pela culpa, sacrifícios pela impureza, contudo, ofertas pela impureza, pela culpa, mas agora aqui não vai haver sacrifício. Aqui vai haver um decreto para esses tipos de pecados que nós vamos relatar aqui. E o pecado é o quê? A pena para esses pecados é a morte. Então, veja como a legislação aqui para o povo de Israel, o Senhor estava estabelecendo uma legislação própria para que eles não fossem nem da onde eles saíram, da terra do Egito, e nem se assemelhasse para onde eles iam, lá para Canaã, que haviam muitos povos pagãos e idólatras. E aqui já nos primeiros versículos já vai nos dizer algo horrível que nessa terra de Canaã havia. Lá havia o quê? A adoração ao deus Moloque, e esse deus Moloque, eles ofereciam seus filhos como sacrifício. Eles queimavam seus filhos para esse deus deles. E aí o Senhor está falando, está repreendendo o povo, né? Que voltarei o meu rosto contra este ser humano, aquele que fizer isso, está no versículo 3. E eu exterminarei no meio do meu povo, do seu povo, pois havendo entregue um dos seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou o meu nome, o meu santo nome. Então aqui o Senhor está deixando claro quem era esse povo que adorava Moloque. Era o povo que? Amonita. E quem é o povo amonita? Lá em Gênesis 19:38 nos explica isso. Foi quando uma das filhas de Ló, coabitou com ele e gerou um filho. E esse filho veio o quê? Veio a ser a nação dos amonitas. E essa nação começou a adorar o deus Moloque. Então veio também de um pecado aqui, uma filha deitando-se com o pai. Então, o que nós vemos aqui? O Senhor diz, profanou o meu nome. Primeiro diz, contaminou o meu santuário, no versículo 3, e depois diz, e profanou o meu santo nome. Veja só, se nós formos ver lá em Abraão, quando o Senhor falou para Abraão para levar Isaac, sacrificar Isaac, ali o Senhor estava fazendo uma figura de Cristo e não deixou executar aquilo. Mas ele estava vendo ali a obediência e próprio Abraão tinha certeza se o filho dele viesse a ser sacrificado, o Senhor era poderoso para o ressuscitar. Mas por que eu estou citando isso? Porque eu li alguns artigos da revista, se não me engano, Veja e Época, eles falando um pouco sobre o livro de Levíticos e falando um monte de contradições. E aqui eles colocam uma das contradições de Abraão. Então, eu vejo quão também as pessoas que não têm genuinamente o Senhor e não querem viver na presença do Senhor, buscam o conhecimento da palavra, e eles buscam, olha, eu estava lendo um artigo, eles buscam conhecimento profundo, mas eles interpretam tudo pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não pegam a essência daquilo que é o livro, que é trazer Cristo, que agora tem o Espírito que habita em nós. Então, nós também temos que estar claros. Muitas vezes, nós que já temos o Senhor há bastante tempo, para nós isso é muito claro. Mas, principalmente, para a juventude mais nova,
para os jovens, vão para a faculdade, vão para outros ensinos, para outros conhecimentos, pessoas intelectuais que ficam lendo muito, elas têm tudo essas vertentes desse conhecimento. E nós, para podermos ajudar as pessoas mais jovens, nós temos que estar inteirados disso também. Não simplesmente para trazer para nós como fé, glória a Deus, que talvez você que esteja ouvindo, você já tenha consolidado o Senhor em você, mas muitas pessoas ainda não têm. Então é interessante nós termos clareza da palavra de Deus. Quando o Senhor solicitou isso a Abraão, o Senhor ali estava sendo a prefigura de Jesus. Agora, o único filho que pôde um dia ser sacrificado por nós é quem? Jesus. E quem deu Jesus foi o Pai, foi Deus. Por isso que aqui no versículo 3 ele diz assim: contaminou o meu santuário e profanou o meu nome santo, porque o único ser humano que era Deus aqui, sem pecado, que pôde morrer por nós pecadores, foi Jesus. O único que abriu um novo e vivo caminho para nós termos acesso ao Pai. Que isso esteja bem claro no nosso coração, né? E vai continuar falando sobre Moloque até o versículo 5, vai estar dando ênfase que essas pessoas que fizerem isso, elas serão exterminadas. A partir do versículo 6, vai falar sobre as pessoas que recorrem aos necromantes, aqueles que recorrer, né, aos necromantes, os adivinhos, e para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e eliminarei no meio do meu povo. Você vê que não é só o necromante nem o adivinho que está ali em pecado. Quem for recorrer a ele, e diz que quem recorre a ele se torna o quê? Um prostituto. Então, nós temos que ver por quê. Está querendo adivinhar o futuro, não tem fé, não confia que Deus está no meio deles, não confia que Deus é a proteção, é a segurança. Vai buscar outros caminhos para se assegurar da vida, né? Então, o Senhor vai eliminar essa pessoa do meio do povo. E aqui nós vemos o que? No versículo 7, nós vemos, diz aqui: vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou o Senhor, pois eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Nós vamos ver isso muitas vezes repetido aqui em Levítico, como nós vimos ontem no capítulo 19, né? Quantas vezes o Senhor repete isso? No versículo 7 diz para nós: vós, no entanto, vos santificareis. Eu já acabei de falar, desculpa. E no versículo 8: obedecerei os meus decretos e os praticareis, pois eu sou o eterno, vosso Deus santificador. Então, nós temos a desobediência, começou aonde? Lá no Jardim do Éden, quando o homem quis, além de Deus, outras coisas. Ele quis também o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eu enfatizo além de Deus? Porque muitas pessoas querem Deus, mas elas querem algo além de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que não dá para servir dois senhores. Então, não dá para ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro já está do outro lado. Que nós possamos tomar uma decisão por completo, né? E no versículo 9 diz: portanto, quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe deverá morrer, visto que ele amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então, quando fala sobre amaldiçoar, não é aquela criança pequenininha que fica brava, alguma coisa assim. Não, é aquele que já tem consciência do que está fazendo. É óbvio, a criança tem que ser orientada e ser colocada limites e ensinada para isso, né? Agora, aqui é o adulto que amaldiçoa, e amaldiçoar os pais está no mesmo contexto de também estar se rebelando totalmente contra o Senhor. Amaldiçoar aqui tem o sentido de rebelião, e o Senhor abomina a rebelião. Os pais são as primeiras autoridades que se tem na terra, que qualquer pessoa tem na terra. Então, se a pessoa não honra seu pai, amaldiçoa seu pai, quanto mais a Deus. E olha só que o sangue cairá sobre ele. Então, essa pessoa, se ela, aqui diz, essa pessoa deverá morrer.
Então, ela ia o quê? Sofrer uma morte. E as pessoas que iam favorecer a morte dessa pessoa, o sangue não ia cair sobre essas pessoas. E sim, o sangue dessa pessoa ia cair sobre ela mesma, porque ela levou ela a ser morta pelo seu pecado, tá? Agora, a partir do versículo 10, até o versículo 12, vai estar falando sobre adultério, né? Então, fala: se o homem cometer adultério, deverá morrer. O homem que se deitar com mulher de seu pai, descobrir a nudez, ambos deverão morrer. E o homem também junto deitar com a sua nora. Então, aqui está dando uma ênfase que ao adultério. Ao adultério também era um pecado e era um pecado de morte. E hoje nós vemos na nossa sociedade o adultério é algo extremamente leviano. A virgindade, então, nem se fala, são conceitos totalmente quase que ultrapassados. Mas veja, quando Deus criou o homem e a mulher, ali também houve uma aliança. É uma aliança que existe entre o homem e a mulher, assim como a aliança da igreja com Cristo. Então, o casamento é algo, a gente vê que a Bíblia enfatiza muito sobre isso, né? Sobre o homem, a mulher, a relação, a família e o casamento. Ela é a base de uma sociedade. Por isso que hoje, na modernidade, no pós-modernismo, a Bíblia tem sido um incômodo para a sociedade, porque ela traz ao homem, traz o ser humano à origem, traz o ser humano à família e a conviver em sociedade e a ser, porque na família você aprende limite, você aprende amor, mas acima de tudo você tem que também aprender limites, porque quem ama coloca limites. Inclusive quero fazer uma ressalva aqui, que o cérebro de uma criança, como ela interpreta amor dos pais? Aqueles pais que deixam a criança fazer de tudo a todo tempo, a criança não vê isso como amor. Mas o pai que realmente coloca limite em amor, a criança consegue se sentir amparada, protegida e amada. Então, que possamos rever todos esses conceitos, né? E a partir daqui do versículo, aqui também no versículo 13 diz assim: o homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometem uma abominação e deverão morrer. Então, aqui também vem citando novamente, e a pena disso é a morte, porque isso eles cometeram abominação. Imagine como essas coisas que tem na Bíblia, todos esses princípios, essas ordenanças do Senhor devem incomodar hoje enormemente a sociedade, né? Por isso que a palavra de Deus, eles querem tirar a palavra de Deus, porque ela mostra a natureza do homem e o pecado do homem. E as pessoas não querem enxergar isso, né? Se um homem tomar uma mulher, 14, e a mãe dela por esposa, eles serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. Olha, não se perpetue o incesto no meio de vós. Queimar é como se fosse uma praga, né? Então eles vão ser queimados vivos. E tudo isso, essas mortes, elas eram vistas pelo povo. Então era uma forma de mostrar, olha o que acontece, olha o que acontece com tais atitudes. E aqui queimar, quando se queima algo, é interessante que a pessoa aqui queimada, né? Porque uma pessoa quando morre, o que? A palavra de Deus diz lá em Gênesis 3,19: tu és pó e voltarás ao pó. E em Eclesiastes também diz, né? Que o pó volta para a terra e o sangue volta para Deus, né? O espírito volta para Deus. E quando a pessoa morre, o que? A carne dela volta ali para o pó, o sangue dela que está dentro da carne volta ali para o pó. E o queimado? A pessoa queimada, ela o que? Só vira cinza, né? Então, não está voltando, porque a cinza não vai estar contaminando ali a terra. Porque o incesto aqui é tido como um pecado de abominação, é um pecado muito grave, né? Então, o Senhor abomina tudo que destrói a família. Olha que coisa, gente. O Senhor abomina tudo que destrói a família. A família é tipo a miniatura de Deus, é onde começa os princípios ali da palavra de Deus, onde a criança vai receber tudo isso e a família se une em um prol comum, né?
E também, bom, eu já falei sobre cair o sangue sobre ele próprio, já disse isso. Vamos para o versículo 15. Diz aqui: o homem que se deitar com um animal, e também vai falar a mulher que se aproximar de um animal. Então, os dois que se aproximarem de animais para terem relações sexuais, eles vão ter que também o que? Vão passar pela pena de morte. Veja só, quando o Senhor no jardim do Éden falou para o homem dar nome para todos os animais, o homem deu nome para todos os animais e no fim ele percebeu o quê? Que não havia ninguém que pudesse cooperar com ele e nem corresponder a ele intimamente. E aí o Senhor o quê? Edificou Eva para o homem. Então, a mulher é para o homem e o homem é para a mulher. Então, aqui é a união perfeita e não buscar a união com o animal. Já está claro os princípios na palavra de Deus, né? E depois aqui nós vamos ter o quê? Vai falando várias coisas a respeito de o homem, no versículo 17, o homem tomar por esposa a sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe. Inclusive nesse artigo fala, mas Abraão tomou por esposa a filha do seu pai que não era da mesma mãe. Veja, Levítico está sendo dado depois de Abraão, porque agora está constituindo uma nação. Lá no princípio, o Senhor chamou uma pessoa, Abraão, depois os seus descendentes, e agora o Senhor está chamando um povo. E agora, para esse povo, o Senhor está dando uma legislação. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela é progressiva mediante aqui o contexto, porque nós vamos ver depois Jesus também nos falando que os dois principais versículos é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, porque quem ama não pratica nada disso, né? Então, seria a suma disso tudo, né? Agora, vamos continuar vendo aqui. Nós vamos ver a partir desse versículo 17, que vai estar falando todo momento, né? O homem que se deitar com uma mulher durante as... deixa eu fazer um destaque aqui, no 18. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez. Seria o quê? Quando ela tivesse menstruada. Põe a descoberto a fonte do seu sangue. Então, e ela mesmo descobriu a fonte do seu sangue. Então, tanto o homem faz isso quanto a mulher. Por quê? A mulher não está respeitando o seu corpo, ela não está respeitando o momento de vida do seu corpo. Então, aqui é questão de autorrespeito e o homem também respeitar, né? Mesmo ele sendo aqui esposo dela, tem que haver um respeito, né? E depois, a partir do versículo 19, nós vamos ver o que? Sempre falando sobre descobrir a nudez da irmã, da mãe, de deitar com a mulher de um parente, de tomar por esposa a mulher do seu irmão. Então, sempre vai estar relacionado aqui ao aspecto mais da parte de descobrir a nudez, que seria relativo a atos sexuais, né? E sempre tendo que a punição, que morrerão, ainda, assim fala, ainda morrerão sem filhos. Então, se vê que havia também aqui até uma condenação maior, né? Agora, a partir do versículo 22, olha que a palavra do Senhor nos diz: guardai todos os meus estatutos, todas as minhas leis, e os colocareis em prática. Assim, não vos vomitará a terra. Então, assim, o Senhor está nos orientando o quê? Para guardar. Porque lembra, Adão e Eva, por não guardarem, o que o Senhor teve que fazer? Expulsá-los do jardim. Então, é como se vomitar da terra, né? E no 23 diz: não seguireis os estatutos das nações que eu expulso diante de vós, pois elas se acostumaram a fazer tudo o que é contra a minha vontade, e por isso me aborreci totalmente delas. Da mesma forma vos tenho dito: tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo de agora em diante vos dou por possessão uma terra que mana leite e mel. Eu, Yahvé, o Eterno, vosso Deus, vos separei desses povos maus. Veja só, o povo aqui ainda está no deserto, está recebendo toda essa legislação do Senhor, e eles estão indo em direção aonde? A terra de Canaã.
Eles saíram lá do Egito, estão agora em transição e estão indo para a terra de Canaã. Então, o Senhor está alertando tudo como tem que ser a legislação e como é os povos lá. E o Senhor está falando, não seguirei os estatutos das nações que eu expulso de diante de vós. Veja só, o Senhor não está mandando eles para uma terra onde não tinha gente que habitava. Canaã tinha povos que habitavam ali. Só que o Senhor, aqueles povos, eles eram tão contra a vontade do Senhor que o Senhor ia destituir a terra deles. Então, o povo aqui de Israel, a gente vai ver bem mais para frente, que depois eles tinham que ir tirando povos por povos para eles ir habitando ali naquela região. E nesse momento de tirar povos por povos, eles não podiam se contaminar com as impurezas de Canaã. E antes eu até me perguntava, né? Puxa, mas Canaã é uma terra que mana leite e mel, o Senhor está mandando para lá, mas por que já tem povo lá? Por que eles têm que tirar o povo de lá? Por que o Senhor não deu um povo, uma terra onde não tinha povos? Então veja só, eu toco muito que esses povos que tinham lá em Canaã, todos terminavam com eus, eus, eus. Agora eu vou falar uma coisa mais subjetiva, tá? Quando nós aceitamos o Senhor nos transfere das trevas para o reino dos filhos do seu amor. Ele nos transfere do império das trevas, que é sobre a condenação, o pecado, sobre as leis do inimigo, e nos leva para o reino de Deus, que é do filho do seu amor. Mas isso, o Senhor entra no nosso espírito, ativa o nosso espírito e abre um novo e vivo caminho. Porém, expulsar os eus do nosso coração, todos os nossos egos, é um trabalho diário na presença do Senhor. Então, nós temos que ter firmeza da nossa identidade em Cristo, cada dia nos alimentar do Senhor, para que esses eus vão saindo. Então, aqui o povo estava indo para uma terra, aonde ia mostrar para aquela terra que havia um Deus verdadeiro e que eles iam tomar posse daquela terra. Então, hoje o Senhor quer tomar posse totalmente da terra, que é o nosso coração, que Ele quer habitar totalmente e sair todos os eus do nosso coração. Isso é muito rico, né? Então, o Senhor ali abominava o povo que habitava em Canaã, e esse povo tinha que ser destituído de lá. E o Senhor escolheu Israel, o povo de Israel, para tirar o povo que ali abominavam as coisas do Senhor, era abominável ao Senhor, né? Agora o versículo 25 diz assim: fareis distinção entre puro e impuro. E ele vai falando várias coisas. Então, o que nós vemos? O Senhor sempre nos chama à separação e à santificação. O processo de santificação é algo diário, né? E o versículo 26 diz: sereis consagrados a mim. Veja só, nós somos consagrados a Deus. Pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. O Senhor nos separou de todos os povos, de toda maneira de viver, de toda impureza, para nós sermos exclusivamente dele. Olha, aí poderia terminar aqui, né? Que terminaria tão suave, né, o capítulo 20, mas olha o que vem no capítulo 27. O homem ou a mulher que entre vós invocarem espíritos dos mortos, forem médios, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Então o Senhor aqui faz novamente, resgata e fala: olha, quem vocês têm que invocar é o meu nome. Não é espírito de mortos, adivinhos que vão dar vida para vocês. O que dá vida para vocês é o meu nome. Porque a morte ela entrou pelo pecado e entrou pela desobediência. E olha, para concluir, eu queria dizer assim, que em Efésios 5:8 diz assim: pois no passado nós éramos trevas, nós não estávamos no império das trevas, nós éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Como que nós somos luz? No Senhor.
Então ele diz o versículo: assim andai como os filhos da luz. Então hoje nosso Pai é luz e nós somos filhos da luz e nós podemos andar na luz. E em 1 Tessalonicenses 5,5 nos diz: porquanto vós todos sois filhos da luz, portanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, muito menos das trevas. Puxa, que coisa gloriosa, né? Que possamos orar, ler esses 2 versículos e nos fortalecer na identidade que nós temos hoje. Então, também o Senhor disse a Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não disse para Abraão assim, ser perfeito e anda na minha presença. Não, anda na presença do Senhor e a perfeição vai caminhar com você. É a perfeição segundo os olhos de Deus e não segundo os seus olhos. Então, vamos juntos andar na presença de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.